Então agora a gente vai começar a falar sobre os tipos de fatos contábeis existentes. Isso aqui é um assunto que é muito cobrado em provas de concurso, quais são os tipos de fatos contábeis. E a primeira coisa que você precisa saber é que nós temos os chamados atos contábeis. Atos contábeis são aqueles acontecimentos que não alteram o patrimônio da empresa e, caso sejam relevantes, eles podem ser divulgados em notas explicativas. E nós temos também os chamados fatos contábeis, tá? Fatos contábeis são aqueles acontecimentos que alteram o patrimônio da empresa. Então, vamos lá na tela para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. Vejam. Então, quais são os tipos de fatos contábeis existentes? Vamos lá. Os fatos contábeis existentes são os fatos permutativos ou também chamado de qualitativos, e nós temos também os fatos modificativos ou quantitativos. E temos também os fatos que são chamados de fatos mistos ou compostos, tá? Então esses são os três tipos de fatos contábeis que nós temos. Vamos começar falando dos fatos permutativos ou qualitativos. O que é o fato permutativo ou fato qualitativo? É aquele fato que não altera o total do PL da empresa. Então esse fato ele não altera o total do PL da empresa. Como assim? Ele trata-se somente de permuta entre elementos do ativo, entre elementos do ativo e do passivo, entre elementos do passivo ou entre elementos do próprio PL, sem que você tenha um aumento absoluto no valor daquele grupo. Então, vejam, os fatos permutativos eles podem ser entre contas do ativo. Por exemplo, quando você compra mercadoria à vista. Vou dar só um exemplo aqui para que você possa entender. Quando você compra mercadoria à vista, o que acontece quando você compra mercadoria à vista? Quando você compra mercadoria à vista, sai dinheiro do seu caixa, o seu caixa diminui, o total do seu caixa diminui, e ao mesmo tempo, vamos supor que é 100. Ao mesmo tempo, o que acontece? Aumenta o valor da sua conta mercadorias no valor de 100. Então, pessoal, se o seu ativo ele está diminuindo 100, está aumentando 100, isso significa que não houve uma variação no total do seu
PL, no seu PL, e nem sequer no seu ativo. O seu ativo, você diminui um valor e aumenta o mesmo valor, se ele era 1.000, ele vai continuar sendo 1.000. Então, aqui é um fato permutativo entre contas do ativo. Nós temos também fato permutativo entre contas do ativo e do passivo. Como, por exemplo, uma compra de mercadoria a prazo. Então, quando você está comprando mercadoria a prazo, o que acontece? Está aumentando a sua conta mercadorias ou estoque no valor de 100 e está aumentando a sua conta fornecedores no passivo, no valor de 100. Se o seu ativo ele era 100, ele passou para 1.100. Se o seu ativo era 100 e passou para 1.100, se o seu passivo era 500, por exemplo, ele passou para 600. Há uma variação aqui, eu pergunto a você, há um aumento aqui, uma modificação do total do PL? Não há. Então, fato permutativo ou qualitativo. Perceba-se que a principal qualidade, você está trocando somente a qualidade, tá? Você está trocando somente a qualidade daquilo que você tem. É qualidade. Você não está aumentando, não está gerando, não está produzindo riqueza ou despesas aí para a empresa. Você pode ter também um fato permutativo entre contas do passivo. Então, por exemplo, você trocou uma obrigação, substituição de obrigação de curto prazo por longo prazo. Ou seja, o seu credor, ele te deu uma anistia. Ele falou, olha, você não precisa me pagar agora, você está anistiado. Então, o que vai acontecer? Você vai diminuir a sua dívida de curto prazo, baixando o seu passivo, vamos supor aqui no valor de 500, e você vai aumentar a sua dívida de longo prazo, no valor de 500. Isso acarreta uma modificação do total do seu PL, galera? Sim ou não? Não. Não acarreta uma modificação no total do seu PL. Então, aqui é um fato permutativo entre contas do passivo. Por último, nós temos aqui um fato permutativo entre contas do PL. Que é quando você pega, por exemplo, uma conta do PL, vamos supor que você tem lá no PL uma conta que é chamada reserva. Reserva, geralmente, é uma fatiazinha do lucro que você guarda para poder utilizar em algum momento, etc. e tal. E você viu que essa reserva ela não está mais sendo utilizada, tá? Ela não vai mais ser utilizada. E o que você vai fazer? Você vai pegar essa reserva, toda vez que você ouvir na contabilidade a expressão reserva, você vai já sacar que é uma conta do PL, beleza? Então você vai pegar essa reserva e vai utilizar para aumentar o capital social, que é o recurso do sócio. Então o capital social também é uma conta do PL. O que você vai fazer? Você vai diminuir a sua reserva e vai aumentar o capital social. Então, fazendo isso, embora você esteja registrando duas contas do patrimônio líquido, você não está alterando o total do PL. Você não está alterando o total do PL. Tudo bem? Então, é assim que funciona. Agora, os fatos modificativos ou quantitativos e fatos mistos e compostos.
A maioria das bancas entendem, beleza, que os fatos modificativos e os fatos mistos, vamos fazer um adendo aqui para esses dois, tá? A FGV e o CESP sempre cobram esse assunto. Eles envolvem contas de resultado. Que é o quê? Que são contas de receitas e de despesas. Então, o fato modificativo e o fato misto ou composto, eles podem ser fatos modificativo ou aumentativo, ou modificativo ou quantitativo, aumentativo, ou modificativo ou quantitativo, diminutivo. Aqui vale a mesma observação. Tá bom? Agora, qual que é a diferença do fato modificativo para o fato misto? O fato modificativo é o seguinte: imagine-se que você tem ali uma conta, você tem vamos supor que você fez um empréstimo para uma empresa, tá? Não, você fez um empréstimo para um empregado ou para alguém e você ganhou juros nesse empréstimo. Então, o que vai acontecer? Quando você ganhou juros, você vai lançar do seguinte modo. Você vai fazer aqui você tem aqui, por exemplo, títulos a receber. E você vai abrir aqui a conta receitas financeiras. Então, quando você ganhou juros, o que você vai fazer? Você vai aumentar aqui o valor dos seus títulos a receber, 100, e você vai reconhecer aqui receita financeira, 100. Então, o que acontece? O fato modificativo ou quantitativo, ele aumenta o seu PL. Por quê? Porque a gente sabe que as receitas, na via reflexa, quando você aumenta o seu resultado, você aumenta também o seu PL. E as despesas, na via reflexa, quando você diminui o seu resultado, você diminui também o seu PL. Então aqui, por exemplo, você teve uma receita de juros, isso vai aumentar o seu PL, fato modificativo aumentativo. Agora, outro exemplo. Eu tive aqui uma despesa de salário que eu não paguei. Então o que aconteceu? O funcionário trabalhou, só que eu ainda não paguei o salário. O que vai acontecer? Você vai fazer o seguinte, você vai lançar isso na sua contabilidade do seguinte modo. Você vai abrir aqui despesa de salário e aqui salários a pagar. Tá bom? E o que você vai fazer? Despesa de salário. Vamos supor que foi 200. Eu vou lançar aqui. Despesa é a débito. E salários a pagar, 200. Então aqui é crédito. Vejam que a despesa de salário ela vai diminuir o meu PL. Por quê? Porque quando eu registrar ali a despesa, isso vai acabar diminuindo o meu PL, tá bom? Agora, os fatos mistos. Esses são os fatos chamados modificativos ou quantitativos. Pode ser aumentativo ou diminutivo. Agora, o que é o fato misto ou composto? Esse aqui é o mais cobrado em prova, mas não necessariamente é o mais difícil, tá?
O fato contábil misto ou fato contábil composto, vou até abrir um razonete novo aqui. O fato misto ou fato composto, ele é a junção, tá? Ele é a junção de um fato permutativo mais o quê? Mais um fato modificativo. São dois fatos em um só. Mas, Gabriel, não consigo entender o que é um fato misto. Como assim você diz dois fatos em um só? Antes de explicar para você como que são esses dois fatos em um só, eu vou dizer aqui para você o seguinte. Vou falar aqui, galera, olha só. Sempre que você tiver na contabilidade o pagamento, anotem. O pagamento e o recebimento de duplicatas fornecedores ou clientes com juros ou com desconto, fato misto, tá? Nem precisa olhar. Cadê? Olha só. Vamos ver. Ih, não tem nenhuma aqui? Ih, nenhuma. Tá, deixa eu ver. Tá. Olha lá. O pagamento de uma dívida no valor de 840 mil, com desconto de 10%, representa um fato administrativo. Então, veja, você está pagando uma dívida com desconto. Então, você está ganhando um desconto. Você está pagando uma dívida com desconto. Você já vai lembrar. Fato misto, beleza? Você já tinha 50% de chance de acertar. Agora, que tipo de fato misto é esse? Esse fato misto, ele está aumentando o seu PL ou ele está diminuindo o seu PL? Veja você que você está obtendo esse desconto. Então, se você está obtendo esse desconto, você vai lançar como uma receita no seu resultado. Então, fato misto aumentativo, sem precisar fazer nenhum tipo de conta. Agora, como que eu vou saber quais são os fatos mistos? Por que que são fatos mistos? Vou explicar aqui para que você possa entender. Imagine aqui o seguinte, então. Você tem aqui a conta duplicatas a pagar, que é uma conta do passivo. E essa duplicata a pagar, ela tem um saldo de 1.000. Esse é o saldo da dívida que já estava registrado. E aí, quando você pagou essa dívida, você teve um desconto você pagou antecipadamente, você teve um desconto que a gente chama de desconto financeiro ou condicional.
Então vão gravando esse nome, desconto financeiro ou desconto condicional, no valor de 200. E aí o que aconteceu? Veja só. Quando você vai pagar isso aí, o que vai acontecer? Você tem que tirar dinheiro de onde para pagar a duplicata? Você vai tirar dinheiro do caixa. Só que, pessoal, se você tinha uma dívida de R$1.000 para pagar e você teve um desconto de 200, prestem atenção. Se você tinha uma dívida de R$1.000 e você teve um desconto de 200, qual é o valor que vai sair do seu caixa? Me respondam. O valor que sairá do seu caixa é o valor de 800. 800. Então, beleza. Baixei 800 do meu caixa. Agora eu preciso baixar isso de duplicata a pagar. Aqui, 800. Só que, galera, percebam. Se eu baixar somente 800 da conta duplicatas a pagar, vejam, confrontando o crédito de 1.000 com débito de 800, sobra um saldo aqui no valor de 200. E eu pergunto a você, esse saldo de 200, ele tem que subsistir naquela conta? Não. Esse saldo de 200, ele corresponde a quê? Esse saldo de 200, ele corresponde a um desconto que você obteve, que foi chamado desconto financeiro ou desconto condicional. Então, isso aqui vai ser chamado de descontos obtidos. Descontos obtidos. E, pessoal, vamos montando aqui o nosso lançamento. O nosso primeiro lançamento foi aqui. Débito. Duplicatas a pagar. No valor de 800. Crédito caixa, 800. Agora, beleza. A gente sabe que esse saldo de 200 que está ali na conta duplicatas a pagar, ele não pode subsistir. Ele não pode permanecer ali, né, sob pena de parecer que alguém olhar para o nosso balanço e falar, você tem uma dívida de 200, quando a gente não tem. Então, o que esse 200 ele representa? Representa o desconto que você obteve. E desconto obtido é uma receita que você teve. Desconto obtido é uma conta de receita no valor de 200. Desconto obtido 200. E qual vai ser a contrapartida desse desconto obtido? Vai ser justamente aqui, na conta duplicatas a pagar. 200. Então vamos continuar o nosso lançamento aqui. Você tem mais aqui um débito em duplicatas a pagar. No valor de 200. E você tem aqui um crédito descontos obtidos no valor de 200. Agora, pessoal, olha só, veja que nós temos dois lançamentos aí, né? Nós temos um lançamento de vermelho e nós temos um lançamento de laranja. Esse lançamento de vermelho, ele é um lançamento de que tipo? Esse lançamento de vermelho, ele é um lançamento que envolve uma conta do passivo e uma conta do ativo. Portanto, ele é um fato
permutativo. Permutativo. Conta do passivo, conta do ativo. Fato permutativo. Agora, esse lançamento de laranja, ele é um lançamento que envolve uma conta do passivo e uma conta de receita. Esse lançamento é o quê? É um lançamento modificativo. Então, como que eu chamo na contabilidade o fato que é representado por um fato permutativo e um fato modificativo? Então, se eu juntar isso aqui, eu terei um resultado que é o chamado fato misto. Fato misto. É o fato misto. Mas como que isso vai aparecer na hora do meu lançamento ali? Vai aparecer assim separado? Não. Agora, se eu apresentar ele junto aqui para você, você vai entender muito mais fácil. Vai estar lá, débito, duplicatas a pagar no valor de 1.000, crédito, caixa, no valor de 800 e crédito descontos obtidos no valor de 200. Vejam que nesse lançamento aqui da esquerda de azul parece um só, mas nós já provamos por A mais B, pelos razonetes e pelas explicações, que na realidade trata-se de um fato permutativo mais um fato modificativo, compondo um fato misto ou composto, portanto. Pagamento ou recebimento de duplicatas fornecedores com juros ou desconto, leve para sua prova, fato, portanto, chamado de fato misto. Tá? Não tem erro. Se você guardar assim, você vai acertar tranquilamente. Agora vamos resolver umas questões. Olha lá, essa daqui nós já resolvemos. A próxima. A compra de veículos à vista é um fato modificativo aumentativo que deve ser registrado em lançamento de primeira fórmula. Então vamos dar uma olhada. A compra de veículo à vista. Então quando você está comprando veículo à vista, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui a conta veículos. E você vai abrir aqui a conta caixa. Veículo é uma conta do ativo, caixa é uma conta do ativo. 50 mil em veículos, vamos colocar aqui, 50 mil em caixa, conta do ativo. Isso aqui é um lançamento de primeira fórmula, essa parte está correta. Só que esse lançamento, ele é modificativo aumentativo? Está errado. Ele é o quê? Esse fato, ele é um fato permutativo, beleza? Então vamos lá, mais uma, FGV. Os sistemas de contabilidade registram fatos que podem afetar o patrimônio das entidades quantitativa ou qualitativamente. Quando do registro de um fato contábil modificativo, uma das contrapartidas será necessariamente uma conta de quê? Então o que eu falei para vocês? Eu falei que a FGV, ela entende o quê? Ela entende que quando você tem um fato modificativo ou um fato misto, necessariamente você tem que ter uma conta de receita ou uma conta de despesa. Beleza? Então, próxima. Uma empresa recebeu em dezembro de 2009 R$3.000 referentes ao aluguel do mês de janeiro de 2010 de um imóvel de sua propriedade. O lançamento contábil dessa movimentação em dezembro de 2009 gerou um fato. Então, vejam. Veja só. Isso aqui é uma questãozinha interessante. Tá? É uma questão interessante. Por quê? Vejam. Aqui, primeira coisa, você está em dezembro de 2009 e você recebeu o aluguel
de janeiro de 2010. Pessoal, aqui você precisa compreender que não aconteceu ainda o que nós chamamos de regime de competência. O que é o regime de competência? O regime de competência, ele fala que as receitas e despesas são reconhecidas na contabilidade quando incorridas, independentemente de pagamento ou de recebimento. Então vejam, incorrida é o quê? Ora, se o cara está utilizando lá o seu imóvel, ele está utilizando o seu imóvel, ok, isso é um fato, ele está utilizando o seu imóvel. Só que em dezembro de 2009, ele já pagou o aluguel de janeiro. Então o que acontece? Quando o mês de dezembro passa, você tem a receita de aluguel. Quando o mês de janeiro passa, você tem a receita de aluguel. Independentemente do inquilino te pagar ou não, tá? Esse é o chamado regime de competência. Então, se eu prestei serviço para você em janeiro eu tenho a receita de prestação de serviço. Se eu utilizei o seu imóvel em março de 2018, vamos supor, em março de 2018, eu tenho uma despesa de aluguel. E assim por diante. Então, o regime da competência, ele vai olhar para o período que você utilizou, para o período que você prestou o serviço, para quando você entregou a mercadoria e assim por diante. Então, esse é o chamado regime de competência. Você olha para o período, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Se em dezembro de 2009 você recebeu o aluguel de janeiro de 2010, você recebeu esse aluguel antecipadamente, no período, ou posteriormente? Você recebeu esse aluguel antecipadamente. Você recebeu esse aluguel antecipadamente. Então, como você recebeu esse aluguel antecipadamente, você vai fazer o quê? Você vai abrir aqui uma conta chamada de aluguéis recebidos antecipadamente. Essa conta é uma conta do quê? Vejam, se a empresa recebeu, mas o cara ainda não utilizou, significa que a empresa ela tem o quê? Ela tem uma obrigação, ou seja, o inquilino ele tem direito a utilizar e a minha empresa ela tem uma obrigação. Então ela tem um aluguel recebido antecipadamente, que é uma conta do passivo, beleza? E agora, além disso, você tem um dinheiro que entrou na sua empresa na conta caixa, que é uma conta do ativo. Então você vai lançar aqui aluguel recebido antecipadamente, que é uma obrigação do passivo, não é uma conta retificadora, é uma conta normal. Você vai lançar aqui 3.000. E a contrapartida vai ser aqui a conta caixa. 3.000. Por quê? Entrou dinheiro no seu caixa e aqui as suas obrigações aumentaram. Agora, esse fato aqui é o quê? Você tem aqui um fato registrando uma conta do passivo e um fato registrando uma conta do ativo. Só que houve aumento da situação líquida? Não, não houve qualquer alteração da sua situação líquida. Portanto, esse fato é um fato que nós chamamos de fato permutativo. É um fato permutativo. Gabarito letra A. E agora você precisa então ficar de olho que quando esse inquilino passar o mês de janeiro e aí você teve direito à receita de aluguel, o que você vai fazer então? Você vai baixar aqui a conta aluguéis antecipados, zerando a sua obrigação,
e vai registrar aqui uma conta receita de aluguel, 3.000, que vai ser aqui a contrapartida, beleza? Então, é assim que funciona, pessoal. São essas questões aí que eu gostaria de trazer para vocês, tá bom? Então, encerramos aqui mais um bloco da nossa contabilidade querida e a gente volta para o nosso próximo bloco já já.